Senhoras e senhores, boa tarde. Neste momento, retomamos a programação do Encontro Nacional de Juízes e Juízas Estaduais de Execução Penal. Este evento está sendo conduzido por mim, Elise Mary. Tenho 1,58 m de altura, pele clara, cabelos pretos com mechas loiras e olhos castanhos escuros. Estou vestindo blusa, calça e blazer pretos. Para a apresentação do painel Experiências de Leitura no Sistema Carcerário Brasileiro, compõe o dispositivo a senhora Denise Carrascosa, tradutora literária, advogada e professora da Universidade Federal da Bahia, doutora em Teoria e Crítica da Literatura e da Cultura e coordenadora do projeto Corpos Indóceis e Mentes Livres, no Conjunto Penal Feminino do Complexo Penitenciário Lemos de Brito. E o senhor Galeno Amorim, presidente da Fundação Observatório do Livro e da Leitura, ex-presidente da Fundação Biblioteca Nacional e do Centro Regional de Fomento ao Livro na América Latina e no Caribe, tendo sido responsável pela criação no Plano Nacional do Livro e da Leitura. Neste momento, fará uso da palavra a doutora Denise Carrascosa. Olá, boa tarde. Olá, boa tarde. Vocês me escutam? Agora sim. Eu agradeço o convite do Conselho Nacional de Justiça e a presença de vocês aqui para escutar um pouco dessas nossas experiências com leitura no sistema prisional, articulada à remissão de pena. Eu agradeço, especialmente ao conselheiro José Rotondano e ao meu colega de mesa, o senhor Galeano, por poder compartilhar essas experiências. Eu já me apresento dizendo que, para mim, é um retorno a esse ambiente jurídico, ambiente do qual eu me afastei há mais de 20 anos. Mas eu sou oriunda de uma família negra da cidade de Salvador, toda de juristas negros. Minha mãe, advogada, formada pela Faculdade de Direito da Universidade Federal da Bahia, na década de 70, durante a ditadura militar. Minha tia, madrinha, mãe, formada pela Faculdade de Direito da Universidade Federal da Bahia, em 1967, durante a ditadura militar. Meu pai, Maria Alva Carrascosa, Iranildes Carrascosa, Marina Carrascosa, a família de juristas Carrascosa, todas vindas da periferia negra da cidade de Salvador, inclusive uma ladeira que vocês devem conhecer, talvez não pelo nome, mas pelo Bloco Afro, Ileaiê, onde nasceu, a ladeira do Curuzu. Então, é desse lugar que eu venho, é uma família de juristas negras e negros. Eu também me formo pela Faculdade de Direito da Universidade Federal da Bahia, na década de 90, e também em letras. Mas sigo esse percurso do doutorado e pós-doutorado em crítica literária, teoria literária, história da escravidão, história dos povos indígenas e da diáspora. E não foi lido, mas o projeto Corpos Indóceis e Mentes Livres é o finalista do Prêmio Jabuti na 66ª edição, na categoria de Fomento à Leitura. Eu trabalho dando aula de literatura voluntariamente no sistema prisional da Bahia, no Conjunto Penal Feminino, para quem conhece a Penitenciária Feminina do Estado, há 15 anos. Eu começo esse projeto em 2010. Qual é a natureza desse projeto? Ele é um projeto extensionista ao meu trabalho de professora associada de literatura, teoria literária da Universidade Federal da Bahia. Essa é a minha inserção como servidora pública e cidadã, mulher negra, nesse debate. Bom, eu gostaria que fosse mostrados 2 minutos de um vídeo que eu pedi que fosse exibido, do trabalho do coletivo Corpos Indóceis e Mentes Livres, coletivo feminista negro que trabalha com essa dimensão das oficinas de escrita literária na Penitenciária Feminina do Estado.
A gente tem ele. Enquanto isso, eu vou fazendo a minha autodescrição. Meu nome é Denise Carrascosa, eu tenho 1,67 m, eu sou uma mulher negra, de pele clara, de cabelos crespos, presos no topo da cabeça, estou usando óculos, meus olhos são pretos, e eu estou usando uma roupa branca, uma echarpe cor de creme, um casaco, um blazer branco. Temos o vídeo? Podemos? Ok, estou vendo ali. Há um grande silêncio sobre o que acontece com elas dentro das celas. E elas estão em processo contínuo, diário, de libertação desse grande silêncio. Coração do mar é terra que ninguém conhece, permanece ao largo e contém o próprio mundo como hospedeiro. Corpos Indoseis y Mentes Libres. It is an exciting project that brings prisoners together with professional actors to dramatize their realities and their lives. É um projeto entusiasmante que reúne mulheres encarceradas de tal forma que elas possam dramatizar suas realidades e suas vidas. Cadê Kelly Cristina de novo? A fuga de Joana. Você viu que deu jeito? Cadê Flávia de novo? A fuga, todo mundo bota a fuga de Joana em cima, hein? Cadê Dona Roquelina? Está sendo maquiada. A fuga de Joana está aqui na sua mão. Gelmara, sua fuga de Joana. Selma, a fuga de Joana. Segura a fuga de Joana nas mãos, hein? Geisa, Ângela, a fuga de Joana. Gostei desse batom, ficou lindo em você. Marluce, a fuga de Joana. Dona Vanilda, cadê tu? Aqui. A maquiagem tá chegando na mão da senhora? Tá. Patrícia, novamente. A fuga de Joana. Patrícia, você tá uma figura lindíssima. Adorei seu figurino. Cada uma de vocês está com a carta de liberdade na mão. A fuga de Joana. A carta de alforria. A liberdade, a beleza, a alegria, a realização dos sonhos, o renascimento, a beleza. Eu sou Joana. Não estou mais aguentando esse sofrimento, longe dos meus filhos, Carlos e Urbano. Sinto uma imensidão de sentimentos confuso. Desesperada, tento fugir das aflições, da dor. Por causa da injustiça, busco uma saída. Espero que dê certo. Fugirei, nem que seja para o deserto. Com o sofrimento, ela ia planejando como sair daquele lugar. Diazinho se passando e ela só pensava como se libertar. Era muito sofrimento e muita escravidão. Ela se sentia encurralada, sem saber para onde ir. Meu coração, na minha fuga, batia forte. Os meus pensamentos apenas em reencontrar os meus filhos. Que foram levados e escravizados ainda quando criança. Que mãe não perde o sentido da vida? O dia está chegando, ansiedade é o meu nome. São 3 anos aqui dentro. Nunca pensei que esse dia iria chegar. Com minha garra e minha coragem, vou conseguir fugir sim. Vou enfrentar tudo e todos. Eu tenho que escapar. Eu vou lutar para me salvar. Pois Carlos e Urbano eu tenho que encontrar. Tomara que Gabriel dê por mim. Ok, vocês estão vendo um documentário que foi produzido em 2022 por uma cineasta que trabalha conosco, que é a Patrícia Freitas, e foi exibido durante a FLIP, a Feira Literária de Paraty, de 2022. Esse documentário inclui uma palestra que foi realizada pela filósofa e ativista abolicionista Angela Davis, na reitoria da Universidade Federal da Bahia, em 2017, quando o projeto Corpos Indóceis e Mentes Livres foi interditado pela Secretaria de Administração Penitenciária do Estado da Bahia, por conta de uma performance que nós realizamos dentro do Conjunto Penal Feminino, que se chamou Não Sou Bicho, Sou Mulher, e denunciava a tortura dentro do sistema prisional contra elas naquela ocasião. Essa performance, e aí com a intervenção
de nomes de repercussão internacional, como a Angela Davis, a própria escritora Conceição Evaristo, que esteve em 2017 na Bahia por ocasião do Dia Internacional da Mulher Negra, Latino-Americana e Caribenha. Nós conseguimos uma mediação junto à Secretaria de Administração Penitenciária e conseguimos negociar o retorno do projeto. Ele continua, apenas com essa interrupção de 2 meses, há 15 anos. Inclusive, durante a pandemia, eu conversava aqui com meu colega de mesa, Galeano, que, quando houve a interrupção das atividades do socioeducativo, né, em 2020, a partir de março até começo de 2021, nós continuamos fazendo as atividades online. Bom, eu vou falar um pouco da trajetória desse projeto, tentando partilhar um pouco com vocês, não é, o que nós fazemos, quais são as produções, os objetivos, não é, o que é que ele entrega para a sociedade em termos de, dentro, digamos, desse recorte, não é, da remissão de pena por leitura, que é o interesse específico desse encontro. Veja, esse projeto ele resulta de uma defesa de tese de doutorado que eu faço em fevereiro de 2009, na Universidade Federal da Bahia, sobre a relação entre literatura e prisão no Brasil pós-Carandiru. A gente sabe que houve uma inflexão no sentido de endurecimento das leis penais e execução das leis penais a partir da década de 90. Eu faço um estudo da Lei dos Crimes Hediondos na década de 90, em correlação de forças com essa tendência da execução penal no direito do endurecimento, né, da legislação e da aplicação dessa legislação e aí, com uma consequência e, ao mesmo tempo, com uma articulação com o assim chamado Massacre do Carandiru, em 1992. Vocês devem se recordar, ou devem ter acompanhado a posteriori, há uma explosão de narrativas, de textos literários, inclusive cinematográficos. É dessa época a escrita do livro do Drauzio Varela, Carandiru, né? Estação Carandiru, que resultou em filme, enfim, programa de TV, série, etc. E o mercado editorial, naquela ocasião, se abre para escutar, não é? Para que o imaginário social brasileiro e nós, leitoras e leitores, pudéssemos entrar em contato com narrativas que vinham de pessoas que haviam sido assujeitadas ao encarceramento. Não sei quem se recorda, chegou a entrar em contato com um escritor que ficou mais de 30 anos preso no sistema penitenciário paulista, o Luiz Alberto Mendes, que escreve Memórias de um Sobrevivente, depois tem uma trilogia que ele lança, contos, poemas, peça de teatro. E daquele livro também surgem uma série de debates, né? O André do Rap, do Massacre do Carandiru, enfim, são vários textos que surgem. É essa efusão de histórias que eu começo a fazer uma tese de doutorado sobre essa relação entre a produção literária, essa expressão literária que vinha do cárcere e que acaba sendo fomentada por um episódio trágico da história do Brasil, entre tantos, o assim chamado Massacre do Carandiru. Bom, essa tese de doutorado ela vai detectar uma série de... ela vai chegar a algumas conclusões, não é? Uma delas, né, é que me leva ao trabalho com mulheres que estão encarceradas, de que as mulheres não estavam sendo publicadas. Será que elas também não escreviam? Né? A outra delas é, que tecnologia é essa, não é, que produz, a despeito de todo sofrimento físico, psíquico, espiritual e emocional, não é, que o cárcere, que o processo de encarceramento produz, que força é essa, sem nenhuma incidência de políticas públicas ou eventos sociais promovendo a leitura no cárcere, como é que você começa a ter pessoas que fazem disso um hábito e chegam, inclusive, a ser publicadas? Claro que há todo um mecanismo, Galeano. Inclusive, as editoras ficaram muito atentas, né, depois do massacre, por conta de um discurso midiático que vai produzir esse interesse. Mas, para além disso, tem aí uma força de produção que, bom, na minha tese, vai ser analisada como uma força de resistência social, né, de um grupo de pessoas que encontra na leitura e na escrita a possibilidade de resistir a um enlouquecimento, né, resistir a uma morte social que é imposta pelo processo de encarceramento, resistir
há uma série de técnicas de tortura e isolamento que constituem o processo carcerário. Então, ao fim e ao cabo, o que a tese avalia é que esses textos, que podem ser poéticos, dramáticos, não é? Narrativos, dentro dos vários gêneros literários que nós temos, eram textos de produção de uma sobrevida dentro do cárcere, não é? E, obviamente, de uma proteção da humanidade, que é exatamente aquilo que o cárcere, na maior parte dos casos, vai produzir: a desumanização, a despersonalização. Inclusive, a redução do vocabulário. Se a gente convive com pessoas encarceradas, a gente vai vendo, no primeiro ano, segundo ano, terceiro ano, quarto ano, sétimo ano, como é que a redução do léxico, da gramática, do poder da linguagem, inclusive, vai sendo reduzido, e, na contraface, como você começa com os processos de leitura, como essa gramática e esse léxico passam a ser retomados. Então, o início do projeto, em 2010, que é apresentada a pós-graduação em Literatura e Cultura da Universidade Federal da Bahia, vai nesse caminho. Como eu não tinha detectado mulheres escrevendo dentro do sistema prisional, e, de forma articulada, entendia que produzir literatura, escrever e ler era uma forma de saúde e resistência à violência do sistema prisional brasileiro, eu fiz um projeto de intervenção, que continua até hoje, lá se vão 15 anos contínuos, em que nós levamos uma biblioteca que foi construída no Conjunto Penal Feminino do Estado da Bahia, em 2012. Não é? Essa biblioteca, então, ela já tem 13 anos de pé, a despeito de tudo. E essa biblioteca, então, passa a ser o coração ou o centro nervoso, digamos assim, daquele espaço, não é? No sentido de promover um acesso a uma série de direitos, inclusive os direitos básicos mesmo, de leitura, educação, mas direitos mais imateriais, do ponto de vista dessa ontologia, né, desse acesso a si mesmo, desse acesso à sua subjetividade, desse acesso à sua dignidade humana através da leitura. Óbvio, a gente ainda não tem as normas que estão materializando a possibilidade do direito à remissão de pena naquela ocasião. Mas foi interessante perceber como, primeiro, a gente fez um processo de votação. Existia um espaço que não era o espaço da cela, ou o espaço do trabalho forçado, do pavilhão, do pátio, etc. Era o espaço comunitário, de cultura, de viagem no imaginário, que era o espaço da biblioteca. Era um espaço estranho e, ao mesmo tempo, muito sedutor. Então, naquela ocasião, nós conseguimos fazer um trabalho de um concurso que agitou ali o lugar, em que elas mesmas nomeariam aquele território de liberdade. Não é? Então, houve uma série de nomes possíveis, né, que aquelas mulheres, à ocasião, sentenciadas e encarceradas, produziram de possibilidade para nomear o território da biblioteca, e venceu no concurso o nome Mentes Livres. O projeto, que, à ocasião, chamava-se Corpos Indóceis, e aí o debate, obviamente, está com Michel Foucault, não é, com o livro Vigiar e Punir, que todos aqui devem conhecer, em que ele diz: o corpo encarcerado é o corpo docilizado. É o corpo docilizado para o trabalho, é o corpo docilizado para o tempo, para a ocupação do espaço. Não é? Então, o que a gente vai debater com ele é: entrando no cárcere, esse corpo ele não vai ser docilizado, porque esse corpo traz uma herança. Né? Esse corpo ele traz uma outra gramática, esse corpo ele traz memória, esse corpo não é um papel em branco. Né? Se a gente considerar o percentual absoluto de maioria negra dentro do cárcere, isso, se vocês entram num... E aqui, obviamente, que a gente tem pessoas que conhecem o sistema prisional baiano, em especial aquele do qual eu estou falando, que é o presídio feminino do Estado, vocês sabem que mais de 90% das pessoas encarceradas são negras. Essas pessoas negras, obviamente, ao entrarem no sistema carcerário e sofrerem aquelas 3 técnicas: isolamento, tortura e desumanização, que é exatamente isso que acontece, né? Elas vão estar apartadas da sua comunidade, do seu território, do seu bairro, da sua família. Então, há todo um processo de perda de memória, inclusive memória religiosa, ancestral. São pessoas que, muitas vezes, estão conectadas a terreiros de candomblé. E essas pessoas elas são afastadas dos seus rituais. Eu digo isso porque toda a minha família, que eu anunciei aqui, inclusive como família de juristas negros, de um território da Bahia, é uma família de matriz africana, religiosamente falando. Então, toda uma ritualidade é perdida, e isso vai desorganizando, não é, aquela subjetividade daquela pessoa, porque ela tem, inclusive, um inacesso. Não é? E nós sabemos que, por mais que se diga que o Brasil é um país laico e que todas as religiões devem ser respeitadas, em espaços institucionais, esse filtro
de que religião entra, de que rito entra, de que sacerdote ou sacerdotisa entra, é um mecanismo de poder e de relações bastante hierárquicas e desiguais de poder. Então, a gente não vai dizer que o pregador, pastor evangélico, entra com a mesma facilidade, com a mesma dificuldade do que uma mãe de santo dentro de um sistema prisional. Então, a gente observa o seguinte, essas pessoas perdem acesso, se elas perdem acesso ao seu território, às suas ritualidades, às suas alianças espirituais, familiares, afetivas, psicológicas, etc., elas vão perdendo o laço social. Isso gera um processo de perda de saúde mental, além de outros níveis de saúde, se tratando de mulheres, né? E a gente não vai aqui dizer o que é que acontece nesses presídios, porque os relatórios, inclusive, do Mecanismo Nacional de Prevenção e Combate à Tortura, estão dizendo o que é que acontece dentro das carceragens brasileiras, inclusive na Bahia. O que acontece? Com a montagem da biblioteca, a gente vai trazer, e eu quero trazer essa questão, porque eu acho que ela ainda não foi tratada nesse encontro, não é qualquer literatura, ou qualquer livro, ou qualquer leitura, ou qualquer tipo de metodologia de trabalho. Né? Então, eu vou enunciar aqui, por isso que eu pedi que vocês vissem 2 ou 3 minutos desse vídeo, porque a gente tem uma população negra no estado da Bahia encarcerada. Essa população negra, dentro do presídio feminino, dentro desse projeto, está lendo literatura de autoria negra. Essa literatura de autoria negra, ela tem características. Ela tem uma estética, ela tem uma linguagem, ela tem temáticas, que são pertinentes à vivência dessas pessoas. A gente está falando a partir de uma perspectiva de uma abordagem feminista interseccional, considerando problemas de raça, gênero e classe social e território. Nós estamos considerando quem são essas pessoas. Não dá para considerá-los como público-alvo, inclusive essa expressão é terrível, sem que elas tenham autonomia de decidir, inclusive, o que entra, o que sai, quais são os temas, etc. Então, a gente tem um trabalho em que a gente vai decidir, conjuntamente com as pessoas encarceradas, que livros são esses, né? Em que o desejo, o processo de produção de identidade, o processo de consolidação de uma subjetividade contra a desumanização carcerária se faz necessário. Então, nós temos, e aí, obviamente, como especialista em literatura, em teoria literária, como crítica literária que sou, esse acervo ele é negociado a partir de uma conversa entre pesquisadoras do campo e as pessoas que estão encarceradas. Então, obviamente, que a gente junta pessoas, não é, que entendem do traçado da coisa e já pesquisam isso há 10, 20, 30 anos na sua trajetória. Eu vou mencionar a professora Florentina Souza, a professora Ana Rita Santiago, não é? A professora Febres Cacilhas, eu, a professora Denise Carrasco. Nós somos críticas literárias que estão trabalhando com esse acervo. E aí, o que acontece? Né? Daqui a pouco eu vou dar uma amostra aqui do que sai de escritura. Porque, se a gente não faz uma espécie de negociação com o discurso prisional, o discurso prisional fala ao preso. Não é o preso ou a presa que fala sobre a prisão. Então, você continua amordaçando o preso, mesmo que você entre com livros, faça círculos de literatura. Se você, numa cultura dos povos indígenas, dos povos negros, não trabalha o corpo, se esse corpo, por exemplo, todos os rapazes que entraram aqui hoje, isso é procedimento, eles entraram com as mãos para trás, mesmo sem as algemas. Não é? E isso produz uma curvatura do corpo. Qualquer pessoa que tentar experimentar agora, botar as mãos para trás, seu corpo não vai ficar ereto, a menos que você faça um exercício de alongamento da sua coluna. Essa curvatura do corpo e as mãos para trás tem uma simbologia na história do Brasil, na história da escravidão. Não é? Essas pessoas foram escravizadas, os seus ancestrais foram escravizados. E a gente, no feminismo negro, tem uma leitura em que a gente conecta a prisão ao processo de escravidão. O sistema carcerário ele é um sistema de continuidade com a prisão. Ok, obrigada. Então, o que a gente lê o corpo da pessoa encarcerada? Esse corpo, por mais que ele esteja escrevendo, lendo, etc., muitas vezes ele permanece preso a um sistema de culpabilidade que lhe foi imposto antes, só por ser negro. Só por ser negro, ele já é suspeito. Então, já vem um corpo culpado. O texto da sentença é um texto, obviamente, de culpabilização. E a pós-sentença, ou a suposta liberdade pós-cárcere, produz uma permanência do corpo subjugado, de uma mentalidade subjugada. Então, o desafio
do trabalho com literatura dentro do sistema prisional é um desafio de desescravizar as mentes. Ainda que as pessoas não sejam negras ou indígenas e sejam brancas, pobres, que também constituem um quantitativo imenso da nossa população carcerária, isso produz, né, a existência dessa pessoa dentro do sistema prisional, continua produzindo essa subjugação. Então, me parece, como ativista anticarcerária inclusiva, e eu acho que, se estamos aqui todas, né, empenhados na redução do encarceramento trágico do Brasil, de alguma forma, a gente tem alguma tarefa nesse processo. Então, o que nesse projeto a gente tenta fazer é desescravizar não só a cabeça, mas o corpo. Entra a dança, no processo de integração com a arte literária, entra a performance, entra a música, entra o cinema, entra a fotografia, entram as artes visuais. Então, a gente tem uma concepção de literatura que a gente chama de literatura no sentido expandido. Há uma série de conexões. Eu vou tentar mostrar aqui para vocês as produções que já foram geradas com o projeto. Essa foi a tese, de onde derivou, ou, pelo menos, assim, o núcleo ou a gênese das ideias partiram. Esse livro, Firminas em Fuga, é um livro de poemas que foi produzido junto com um documentário. Então, cinematograficamente, a gente produziu fotopoemas e elas estão aqui falando a partir de lugares de memória em que elas releem outras poetas. Jovina de Souza, é importante a gente pensar o território. Quem são as poetas do território? Né? Geni Guimarães, obviamente, Conceição Evaristo, a Luciane Aparecida. Você tem aqui poetas que estão trabalhando com a memória do território, com a memória da resistência ao processo de escravização. E elas escrevem a partir da releitura, que a gente chama em literatura de intertextualidade, que é um outro fator de fomento à escrita. Né? Você precisa ler poetas para ser poeta. Né? Então, esse livro aqui ele foi publicado e lançado no Conjunto Penal Feminino no Estado da Bahia, em 2023, com a vinda da professora Angela Davis, que, junto com Dina Dentro, uma coautora do livro Feminismo, Abolicionismo Já, né, publicado pela Companhia das Letras, elas lançam os livros conjuntamente nesse espaço. Então, elas migram, como a gente viu aqui mais cedo, achei extraordinária essa performance, do espaço de julgadas, criminalizadas, culpadas, para o espaço de autoras que podem autografar seus próprios livros. A gente faz isso em 2023, no Presídio Feminino. O segundo livro publicado, e a editora é uma editora negra de Salvador, se chama Editora Alguns Toques Negros. Isso, obviamente, tem um fator de afro-ancestralidade que está produzindo. Foi o Pacto de Bocapio. Esse livro ele é um livro que é uma tradução em forma dramática de uma performance que aconteceu no Presídio Feminino, em 2017, essa que eu mencionei anteriormente, e está fazendo uma investigação poética sobre o silêncio da sociedade no que diz respeito à tortura dentro dos presídios. Por que nós nos calamos? Porque tantas instâncias sociais se calam diante de fatos públicos e notórios, né, em que seres humanos, ou supostamente, né, estão sendo torturados dentro do presídio. Eu achei interessante quando um dos autores mais cedo disse: aqui é um zoológico, sim, nós somos animais, mas nós somos animais racionais. Ele fez uma provocação interessante. Né? E, por fim, a gente vai lançar, agora, no 14 de maio, que para nós é uma data importante, né, o pós-falsa abolição no Brasil, o Se Anastácia Falasse, que é um conjunto de histórias de mulheres que estão encarceradas, não é? E elas vão falar do antes, durante e após o encarceramento. A gente tem uma técnica literária aqui que é de uso de pseudônimos. Cada uma dessas mulheres tem o nome de uma escritora negra brasileira. Então, a partir da obra literária de cada uma delas, a gente encontrou alguma semelhança com a técnica de escrita dessas mulheres encarceradas. E elas falam, desamordaçadas, essa é a obra do Yuri Cruz, né, Anastácia Livre, ou Monumento à Voz de Anastácia, que foi uma mulher encarcerada, e aqui, depois do silêncio do Pacto de Bocapio, elas falam e são lidas. Então, eu queria, para finalizar, ler um trecho do texto Paixão, de uma dessas escritoras, cujos nomes a gente não revela, né, a não ser a partir da técnica do pseudônimo. Ela tem o pseudônimo de Mel Adum, que é uma escritora negra da Bahia, uma poeta.
Então, Shirley Paixão se apresentou à polícia da região, pois estava sendo acusada de tentativa de homicídio. Sem recursos para pagar um advogado, ela foi presa. Isso só pode ser um pesadelo, pensava ela. Sua maior preocupação era com quem suas filhas ficariam, já que ela seria transferida em breve para o presídio feminino. Senhor, eu poderia fazer uma ligação? Perguntou Shirley ao agente que estava de plantão naquela noite. Amanhã de manhã vocês têm o direito a uma ligação de 5 minutos, ela respondeu. Shirley não se alimentava por 24 horas, tempo em que estava custodiada. Pensava a todo instante em como estavam as meninas, principalmente Sene, que provavelmente já teria feito o exame de corpo de delito a essa altura. Shirley estava muito apreensiva. Uma colega de cela ofereceu um livro a ela. E ela vai, na verdade, contar uma história que é autobiográfica, mas, ao mesmo tempo, ela está relendo um conto da Conceição Evaristo, do livro Em Submissas Lágrimas de Mulheres, que se chama Shirley, Paixão. Então, observe aqui que você tem uma técnica que é autoficcional, é o que a gente chama. Ela vai falar de uma série de sevícias, procedimentos de tortura e abusos de autoridade, mas usando o pseudônimo e recontando a história do conto da Conceição Evaristo. Por fim, eu agradeço a escuta de vocês, peço desculpas se passei um pouco do tempo, mas o que a gente apresenta aqui para reflexão, para provocação é: existe uma população encarcerada no Brasil que é majoritariamente negra. Existe uma curva ascensional de aprisionamento de mulheres no Brasil, entre 2000 e 2014. Vocês conhecem essas estatísticas, né? Há um pulo aí de 600%, essas mulheres são majoritariamente negras. Então, a reflexão que os corpos indóceis e mentes livres trazem, a partir desse percurso de 15 anos de experiência, fazendo oficinas literárias dentro de um presídio feminino com mulheres negras, é a questão da interseccionalidade. A questão, os problemas de raça, gênero, classe social, território, religiosidade, que estão associados, não é, às questões do racismo no Brasil, precisam ser observados com mais atenção. Obrigada pela escuta de vocês, e agora a gente ouve o meu colega de mesa, o senhor Galeano.